Olá, como vai você? Sejam muito bem-vindos a este canal. Se você não me conhece, eu sou a Tati e eu criei este canal com o intuito de compartilhar as minhas receitas com vocês, tá? Na sua grande maioria são bonecas, mas tem outras coisas aqui neste canal bem interessantes que vale a pena dar uma olhadinha. Neste vídeo eu trago a Maria Valentina com estes cabelos coloridos e este arquinho de unicórnio para fazer jus ao colorido do cabelo, tá? Ela veste um cropped, um short e o seu sapatinho charmoso. A Maria Valentina, ela foi feita com muito carinho para compartilhar aqui com vocês. E não sei se vocês acompanham tudo que eu posto por aqui, se não acompanha, ativa o sininho das notificações aí. Ela consegue compartilhar roupinhas de uma boneca já tida aqui neste canal, que é a Maria Clara, tá? Então, se você quiser vestir a Maria Valentina num vestido, você pode usar o vestido da Maria Clara que vai servir nela. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, todo o material utilizado. Dessa vez eu não vou gravar em vídeo com vocês mostrando todo o material. Eu vou deixar na descrição, tá? Inclusive, a playlist da Maria Clara para que você possa conhecer a Maria Clara se ainda não conhece e também fazer um vestidinho da Maria Clara para a Maria Valentina, que vai ficar super legal, tá bom? O que mais? Vamos lá. Tem também a Maria Vitória. Se você quiser um arquinho de orelhinha de coelho para fazer uma decoração, uma boneca para Páscoa, por exemplo, vou deixar também a Maria Vitória aqui. A Maria Vitória usa um arquinho com orelhinhas de coelho que você também pode mesclar com qualquer boneca, tá? Tanto este arquinho de unicórnio da Valentina, quanto o arquinho de orelhinhas da Vitória, e também tem um arquinho com lacinho da Maria Clara, ou seja, você pode fazer um mix aí para enfeitar as suas bonecas. E antes da execução da Maria Valentina, eu tenho um recadinho muito importante para fazer. Eu peço aqui como forma de contribuição para este canal crescer e que eu continue trazendo mais vídeos de bonecas para vocês, de bichinhos para vocês, que vocês se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilhe este conteúdo para que ele chegue para mais pessoas e assim ajude este canal a crescer e a minha disponibilidade de estar aqui com vocês vai aumentar, tá? Vocês sabem que eu não trago qualquer receita, eu trago receitas valiosas, não é? Então, faz essa contribuição deixando o seu like, deixando a sua inscrição feita, porque mais de 50% das pessoas que me assistem não são inscritas, gente. Isso não é legal. A gente faz uma troca aqui. E a troca que eu peço é a sua inscrição e o seu like, o seu compartilhamento, tá ok? Mas, se você quiser contribuir ainda mais para esse canal crescer, tem opções de você fazer doações em forma de valeu demais, que é um coraçãozinho que fica aqui embaixo do vídeo, né? Logo embaixo ali do mais, né? Tem ali compartilhe, dê seu like, tem um coraçãozinho com um cifrãozinho que você pode contribuir com qualquer valor. Se você estiver assistindo esse vídeo na estreia, tem ali o superchat que você também pode contribuir para esse canal crescer financeiramente. Contribuir financeiramente para esse canal crescer, porque assim eu consigo mais recursos para comprar linhas, materiais, para trazer mais bonecas aqui para vocês. E a outra forma de contribuição é você adquirir uma das minhas bonecas. Todas as bonecas que eu faço aqui, que eu gravo para o canal, elas estão disponíveis para venda. E você pode acessar o meu catálogo aqui na descrição deste vídeo, que eu vou deixar o link aqui para vocês, tá? Então, adquirindo bonecas, vocês também me ajudam a comprar mais materiais, comprar mais linhas, comprar enchimentos, enfim, material para trazer mais bonecas aqui fazendo com vocês, tá bom? E você leva uma boneca feita por mim, tá? Então, é isso. Não esqueça, já deixa seu like aí, por favor. É a forma gratuita de você me ajudar, tá? De contribuir, de fazer essa troca. Eu trago receita, você se inscreve no meu canal, você deixa seu like e você compartilha esse conteúdo, beleza? Vamos nessa então, vamos executar a Maria Vitória. Oh, não, Maria Valentina. É tanta Maria que eu já tô me confundindo aqui. Maria Valentina, tá bom?
Um beijo e até mais! Vou usar este espacinho que eu usaria para mostrar o material, para mostrar um pouco mais da Maria Valentina para vocês, tá bom? Então, aqui ela tem um rabo de cavalo, tá? O cabelo foi feito em touquinha, então vai bem menos linha, ok? Aqui é totalmente sem nenhum tipo de arame, é tudo muito seguro para qualquer idade. Roupinhas que você pode trocar, como eu mostrei antes, você pode usar o mesmo vestido da Maria Clara nela, que serve. Da Maria Clara, da Maria Alice serve, da Maria Clara também é uma outra opção se você fez essas bonecas, de compartilhar roupinhas, tá? Aqui no shortinho ele é ajustável, tá bom? Ó, ele é ajustável. Ela possui uma calcinha com babadinhos, tá? O sapatinho também sai, é botãozinho, ele sai. Até mesmo sem botão, até mesmo sem tirar o botão. Ok? Então, é uma boneca um corpinho bem diferente de todos os corpinhos que eu já trouxe aqui. Ela tem uma marcação no joelhinho, ó, dobra fácil, não é articulada, mas ela é bem maleável em todos os sentidos, tá? Aqui o corpinho dela atrás. Então, é isso. Agora que você já conhece ela em a sua totalidade, certo? Inclusive, eu acho um charme essas perninhas, tá? Inclusive, essa marcação no joelhinho, eu acho bem legal. Agora que você já conhece bem a Maria Valentina, vamos fazer a Maria Valentina, ok? Então, vamos lá. Começamos aqui pelas perninhas. Começamos a perninha fazendo 8 correntinhas. A partir do segundo elo, você vai fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Sobra aqui pra gente 6, né? Sobra aqui pra gente um pontinho. Neste um pontinho que sobra, você vai colocar 4 pontos baixos nele, tá? Então, neste último elo de correntinha, aqui no primeiro que a gente fez, você vai colocar 4 pontos baixos aqui. Vou fazer os meus em off e já volto. Após os 4 pontos aqui, se você já conseguir ir tecendo os seus próximos pontos e arrematando esse fiozinho, melhor, tá bom? Então, após os 4 pontos, você vai fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui no último pontinho, no última correntinha, você vai colocar 3 pontos baixos, ok? Então, deixa eu fazer aqui rapidinho pra gente repetir o que foi feito aqui até então. Primeira carreira está pronta. Vamos lá. Começamos fazendo 8 correntinhas, certo? A partir do segundo elo dessas 8 correntinhas, eu fiz 6 pontos baixos, 4 pontos baixos dentro de um único elo, que foi o primeiro que foi feito da correntinha, certo? Na volta aqui do outro lado da nossa correntinha, foi 5 pontos baixos e no último pontinho, 3 pontos baixos juntos, ok? Então, essa é a minha primeira carreira. Vamos para a segunda carreira. Ela já começa com um aumento, tá? Então, aqui no meu primeiro pontinho, eu vou colocar um aumento. E agora, você vai fazer 5 pontos baixos, ok? Então, primeira carreira. Opa, desculpa, segunda carreira. A gente começa com um aumento e 5 pontos baixos. Já volto. E assim estamos depois dos 5 pontos. Agora, você vai fazer 4 aumentos.
1, 2, primeiro aumento. 1, 2, segundo aumento. Terceiro aumento. E, por fim, o último aumento, 4 aumentos, certo? Agora, aqui, para finalizar nossa segunda carreira, a gente vai fazer 5 pontos baixos, e aqui vai sobrar 3 pontinhos, e a gente vai fazer 3 aumentos, tá? Então, coloque aí 5 pontos baixos e 3 aumentos para finalizar a segunda carreira. E assim fica a minha segunda carreira finalizada. Vamos para a terceira carreira, e a terceira carreira você vai começar fazendo 7 pontos baixos, ok? Então, vamos dar início à terceira carreira com 7 pontos baixos. Vou fazer e já retorno. E aqui está a minha terceira carreira começada, certo? 7 pontos baixos. Agora, você vai fazer uma sequência de 1 ponto baixo e 1 aumento por 4 vezes, tá? Então, 1 ponto baixo, 1 aumento, 1 ponto baixo, 1 aumento, 1 ponto baixo, 1 aumento, 1 ponto baixo, 1 aumento. 1 ponto baixo, 1 aumento por 4 vezes. 1 ponto baixo e 1 aumento finalizado. Fiz aqui a sequência com 4 vezes 1 ponto baixo e 1 aumento. Agora, fazemos 7 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sobra aqui para mim 4 pontos. Veja, 1, 2, 3, 4. E você vai colocar 1 ponto baixo e 1 aumento, 1 ponto baixo e 1 aumento. Então, agora, 1 ponto baixo e 1 aumento por 2 vezes. E assim temos a terceira carreira finalizada, tá? Neste momento, nós temos aqui 32 pontos. E é com esses 32 pontos que vamos trabalhar carreiras em BLO. O que seria a carreira em BLO? Somente usando a alcinha de trás do nosso ponto, tá bom? Então, agora, olha, vamos fazer 32 pontos somente pegando a alcinha de trás do nosso ponto. Ó, alcinha de trás, tá? E vamos fazer assim por toda a volta, somente na alcinha de trás do ponto, fazendo pontos baixos. E aqui está a minha quarta carreira finalizada. Ela foi feita de 32 pontos, somente usando a alcinha de trás do ponto. Vamos para a quinta carreira, e a quinta carreira também é ponto sobre ponto, tá? Então, vamos fazer outra carreira de pontos baixos, mas agora pegando o ponto completo. Então, vamos pegar as 2 alcinhas do ponto. Certo? Então, são 32 pontos baixos, ponto sobre ponto, sendo ele normal, pegando as 2 alças, tá? Vou fazer as minhas aqui e já volto com ela pronta. Aqui, certo? Eu vou puxando pro lado, né? Mas é pontinhos sobre ponto mesmo, normal, pontos normal, 32 pontos. E aqui eu tenho a minha quinta carreira pronta, ela foi feita de ponto sobre ponto. Aproveite este momento para recortar um molde, tá? Para que a gente faça uma barreira aqui embaixo para colocar o enchimento, para assim, quando o nosso pezinho estiver com enchimento, ele não fique ovalado, e sim retinho aqui embaixo. Então, eu quero um pé retinho aqui embaixo, tá? E para isso, a gente faz um moldezinho, vê alguma coisa. Eu só não aconselho colocar papelão, porque papelão, porque a gente pode lavar e isso dissolver. Tá vendo, ó? Um pedacinho de plástico para que isso se torne rígido aqui embaixo, tá? Para que após encher ele não se dobre. Aqui eu peguei, ó, um pedaço de pasta de guardar papel, tá? Recortei um pedacinho e coloquei aqui.
tá bom? Então, aproveite, sempre, ó, um pouquinho menor do que o tamanho original, né, do que o tamanho do pezinho mesmo, um pouquinho menor para que ele fique certinho aqui dentro e não fique estufado também, né, para que a gente não... um pouquinho menor do que o tamanho mesmo, pronto, é isso. Agora, vamos para a sexta carreira. Você vai começar a sexta carreira com 7 pontos baixos, tá? Vou colocar os meus 7 pontos aqui, eu já volto para passar a sequência. Tenho aqui os meus 7 pontos baixos da sexta carreira. Agora, a gente vai fazer uma sequência que vai ser assim, olha. Eu vou fazer uma diminuição e 2 pontos baixos. 1, 2. Isso por 4 vezes, tá? Então, você vai fazer uma diminuição e 2 pontos baixos por 4 vezes. Já volto. E para finalizar essa carreira, você vai fazer pontos baixos aqui. Dá um total de 9 pontos, tá? 9 pontos baixos para finalizar a sexta carreira. E vou repetir com vocês o que foi feito até então, tá? Então, começamos a sexta carreira com 7 pontos baixos, uma sequência de uma diminuição e 2 pontos baixos por 4 vezes e vou finalizar com 9 pontos baixos. Então, temos aqui a sexta carreira finalizada, vamos para a sétima carreira. A sétima carreira, você vai começar com 5 pontos baixos, tá? Então, faça 5 pontos baixos e eu já volto aqui. Estamos na sétima carreira, certo? 5 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer uma sequência de uma diminuição e 2 pontos baixos por 4 vezes novamente, ok? Então, uma diminuição e 2 pontos baixos por 4 vezes. E chegando aqui, certo? Você vai finalizar a sua carreira com 7 pontos baixos. Eu vou repetir tudo isso, ok? Então, para agora... uma diminuição e 2 pontos baixos por 4 vezes e finaliza com 7 pontos baixos. Sétima carreira finalizada, ela começou com 5 pontos baixos, fizemos uma sequência de uma diminuição e 2 pontos baixos por 4 vezes e foi finalizado aqui com 7 pontos. Vamos para a oitava carreira e você vai começar a oitava carreira com 7 pontos baixos. Tá? 7 pontos baixos para começar a carreira de número 8. Dando sequência para a carreira de número 8, faremos um ponto baixo e uma diminuição por 2 vezes, tá? Um ponto baixo e uma diminuição por 2 vezes. O próximo passo da oitava carreira é fazer 7 pontos baixos. Vai sobrar aqui atrás 4 pontos que você fará 2 diminuições. Ok? Então, para agora, 7 pontos baixos e 2 diminuições. Então, estamos aqui com a oitava carreira pronta, tá? Vamos só repetir o que foi feito, para não ficar nenhuma dúvida. Então, começamos a oitava carreira com 7 pontos baixos, fizemos um ponto baixo e uma diminuição por 2 vezes. A sequência foi 7 pontos baixos e 2 diminuições para finalizar. Eu tenho aqui, neste momento, 20 pontos baixos. E vamos para a nossa carreira de número 9. E para isso, vamos começar aqui com 2 diminuições, tá? Então, faça aí 2 diminuições e, na sequência, 2 pontos baixos, ok? Então, nona carreira, eu começo com 2 diminuições e 2 pontos baixos. E após as 2 diminuições e 2 pontos baixos, eu vou fazer uma sequência de uma diminuição e um ponto baixo por 4 vezes, tá? Então, agora, uma diminuição e um ponto baixo por 4 vezes. Vai sobrar aqui para mim 2 pontinhos e você vai colocar 2 pontinhos baixos, tá? 2 pontos baixos. Então, vou repetir a carreira de número 9 toda, tá bom? Para não ficar dúvida e depois eu volto e repito mais uma vez. Vamos lá, 2 diminuições, 2 pontos baixos. Agora eu vou fazer uma sequência de uma diminuição e um ponto baixo por 4 vezes e finalizo a carreira com 2 pontos.
E assim fica a 9ª carreira após fazer essas diminuições, né? Eu tenho neste momento aqui 14 pontos, ok? E vamos para a carreira de número 10, que ela vai ser de ponto sobre ponto. Então, a minha carreira de número 10, eu vou fazer ela de 14 pontos. E aí está minha carreira de número 10, fizemos o tornozelo aqui. Agora, você pode ir enchendo o teu pezinho, certo? Principalmente aqui na frente, porque daqui a pouco a gente subindo a perna, vai ficar mais difícil de chegar enchimento aqui na frente. Então, aproveita este momento que o dedinho serve aí, né? E vai colocando enchimento, modelando a frente do pezinho, porque depois vai ficar difícil de fazer isso, né? Que a gente vai subir essa perna, então fica um pouco mais difícil. Então, aproveita agora e modela esse pezinho. E vamos para a carreira de número 11. 11, 9, 10, 11. Isso, carreira de número 11. E ela vai ser de um ponto baixo. A gente vai começar ela aqui com um ponto baixo. Vamos fazer um aumento e finalizar com 12 pontos, tá? Então, a carreira de número 11, começamos com um ponto baixo e um aumento. E finalizo ela com pontos baixos. Vou ficar aqui no total com 15 pontos, ok? E tenho aqui a carreira de número 11 finalizada. Eu tenho neste momento 15 pontos. Ela foi feita com um ponto baixo, um aumento e 12 pontos baixos na volta, tá? Vamos para a carreira de número 12 e ela será de ponto sobre ponto. Então, carreira de número 12, você vai fazer 15 pontos baixos. Carreira de número 12 finalizada, ela foi feita de ponto sobre ponto, certo? 15 pontos. Agora vamos para a carreira de número 13 e começamos ela com um ponto. Começamos a carreira de número 13 com um aumento, um ponto baixo e um aumento e finalizamos com 12 pontos. Então, carreira de número 13, começamos com um aumento, um ponto baixo, mais um aumento, e o restante vamos completar com pontos baixos, tá? Que serão 12 pontos baixos aqui. Vamos terminar essa carreira com 17 pontos. Carreira de número 13 finalizada, eu tenho aqui neste momento 17 pontos. Essa última carreira, ela foi feita de um aumento, um ponto baixo e um aumento e 12 pontos baixos. Vamos para a carreira de número 14, certo? E ela será de 17 pontos baixos, ok? Então, carreira de número 14, ponto sobre ponto, são 17 pontos baixos. E aí está a carreira de número 14 finalizada, ela foi feita com 17 pontos baixos, certo? Vamos para a carreira de número 15, e a carreira de número 15 a gente vai fazer assim, ó. Vamos lá, vou fazer um pouquinho aqui, depois quando tiver os números corridos, daí eu faço sozinha, em off, certo? Então, começamos a carreira de número 15 com um ponto baixo, um aumento, 2 pontos baixos e um aumento. E agora, para finalizar essa carreira, você vai fazer 12 pontos baixos na volta, ok? Então, a carreira de número 15, nós teremos aqui 19 pontos. Vamos lá, eu comecei com um ponto baixo, um aumento, 2 pontos baixos e um aumento. E vou completar ela com 12 pontos para finalizar com 19 pontos. E aí está a carreira de número 15, finalizada com 19 pontos. Vamos fazer a carreira de número 16 e ela será de ponto sobre ponto. Então, a carreira de número 16, vamos fazer aqui na volta 19 pontos baixos. E aí está a carreira de número 16, eu tenho neste momento 19 pontos. Essa última carreira de número 16, ela foi feita de ponto sobre ponto,
ok? Vamos para a carreira de número 17, e a carreira de número 17 você faz 2 pontos e um aumento por 2 vezes e completa a carreira com 13 pontos baixos, tá? Então, a carreira de número 17, depois de finalizada, teremos aqui 21 pontos. Vamos lá, vamos fazer a carreira de número 17 de 2 pontos e um aumento, 2 pontos e um aumento e 13 pontos baixos. E assim eu fico com a carreira de número 17 finalizada. Lembrando que ela foi feita por 2 pontos e um aumento por 2 vezes, mais 13 pontos. Vamos para a carreira de número 18 e ela será de ponto sobre ponto. Então, a carreira de número 18 eu vou fazer aqui 21 pontos baixos. Então, aqui está a carreira de número 18 finalizada. Ela foi feita de ponto sobre ponto, 21 pontos. Vamos para a carreira de número 19 e você vai fazer 5 pontos, um aumento e finalizar com 15 pontos, ok? Então, carreira de número 19, 5 pontos baixos, um aumento, 15 pontos baixos para finalizar a volta de número 19 com 22 pontos. Então, aqui está a carreira de número 19, eu tenho neste momento 22 pontos, ela foi feita com 5 pontos e um aumento, mais 15 pontos baixos. Vamos para a carreira 20 e 21, tá? 2 carreiras de ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer 2 carreiras de 22 pontos baixos. E aqui eu tenho as carreiras 20 e 21, que foi feita de ponto sobre ponto, de 22 pontos. Ok? Agora, a gente vai fazer a carreira de número 22, e ela será de 15 pontos baixos, 4 aumentos e 3 pontos baixos, tá? Então, carreira de número 23, faremos 15 pontos baixos, 4 aumentos e 3 pontos baixos. Vamos terminar a carreira de número 23 com 26 pontos baixos. Então, aqui está a carreira de número 22 finalizada. Ela foi feita de 15 pontos baixos, 4 aumentos e 3 pontos baixos. Vamos para a carreira de número 23. E você fará 3 pontos baixos, 3 diminuições e 17 pontos baixos para finalizar, ok? Então, carreira de número 23. Você começa com 3 pontos baixos, 3 diminuições e 17 pontos baixos. E aí está a carreira de número 23 finalizada. À medida que você vai subindo, vai colocando enchimento na tua perninha, tá bom? E vamos lá, carreira de número 23. Só vou repetir o que foi feito. Então, começamos com 3 pontos baixos, fizemos 3 diminuições e 17 pontos baixos para completar a carreira. Vamos agora para a carreira de número 24. Começamos a carreira de número 24 com 11 pontos baixos, depois 4 diminuições e 4 pontos baixos, tá? Então, carreira de número 24, 11 pontos baixos, 4 diminuições e 4 pontos baixos para finalizar. E assim eu tenho finalizada a carreira de número 24. Ela foi feita com, vamos aqui, 11 pontos baixos, 4 diminuições e finalizei com 4 pontos baixos. Vamos para a carreira de número 25, não é? 25. Vamos lá. Começamos a 25 com 3 pontos baixos, faremos 3 aumentos e para finalizar a carreira, 13 pontos baixos. Vamos lá, 25. Começamos com 3 pontos baixos, 3 aumentos e para finalizar, 13 pontos baixos, tá? No final da carreira número 25, teremos aqui na circunferência 22 pontos.
E aí está a carreira de número 25 finalizada. Percebe que ela já faz o joelhinho e a volta aqui da panturrilha e começando a subir, né, a coxa da boneca. Então, temos aqui neste momento 22 pontos. Fizemos a carreira de número 25, que começamos com 3 pontos baixos, fizemos 3 aumentos e 13 pontos baixos para finalizar. Vamos para a carreira de número 26. A carreira de número 26 também teremos aumento, tá? Eu vou passar ela completa, para depois no final eu repito novamente, tá? Repito novamente, eu repito. Enfim, vamos lá. 5 pontos baixos, um aumento. 1 ponto baixo, um aumento. E para finalizar, 14 pontos. Vou repetir. Carreira de número 26 será assim: 5 pontos baixos, um aumento. 1 ponto baixo, um aumento. E 14 pontos para finalizar. Quando terminarmos a carreira de número 26, teremos 24 pontos. Tenho aqui a carreira de número 26 pronta. Ela tem 24 pontos neste momento. Ela foi feita da seguinte forma: 5 pontos, um aumento, um ponto, mais um aumento e finalizada com 14 pontos baixos. Vamos fazer agora 2 carreiras de 24 pontos. Então, vai ser a 27 e a 28. 2 carreirinhas de 24 pontos baixos. Só ponto sobre ponto. E aqui eu tenho a carreira de número 27 e 28 finalizada. Elas foram feitas de ponto sobre ponto, as duas de 24 pontos. Vamos para a carreira de número 29 e que teremos um pouco mais de aumento na carreira de número 29. Então, eu vou passar a carreira completa e depois eu repito, tá? Então, a carreira de número 29 faremos assim: 2 pontos baixos, um aumento, 1 ponto baixo e um aumento. 5 pontos baixos e um aumento, 1 ponto baixo e um aumento e 11 pontos baixos. Eu vou repetir, tá bom? Porque eu preciso distribuir esses aumentos para eles não ficarem marcados, né? Eu preciso distribuir para não ficar concentrado. Então, eu acho que eu vou fazer com vocês para não dar nenhuma confusão. Vamos lá, começamos com 2 pontos baixos, 1, 2. Um aumento. Agora, opa, desfio aqui, deixa eu só arrumar. Mais um ponto baixo. Outro aumento. Certo? Agora, 5 pontos baixos seguidos. 1, 2, 3, 4, 5. Percebe que os meus aumentos, eles estão concentrados aqui na lateral, tá? Agora, mais um aumento. Agora, a gente vai fazer os aumentos do outro lado da perninha. 1 ponto baixo. Mais um aumento. E finalizo a minha carreira com 11 pontos baixos. 1, 2, opa, foi errado, opa, 2, aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Vamos lá, eu vou repetir o que aconteceu aqui, tá? Para que não tenha nenhuma confusão. Então, a carreira de número 29, ela foi de 2 pontos, um aumento, 1 ponto e um aumento, aqui na lateral. Aqui atrás, temos 5 pontos e, novamente, um aumento, 1 ponto e um aumento.
e finalizamos a carreira com 11 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer 5 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Eu tenho aqui, neste momento, 28 pontos. Então, são 5 carreiras de ponto sobre ponto que a gente vai subir. A 30, 31, 32, 33 e 34, ok? Chegando no final dessa carreira, você pode arrematar e fazer um pontinho falso para finalizar, ok? Porque aqui, a partir deste momento, a gente vai subir com outra cor. A gente vai fazer um shortinho, uma calcinha de outra cor. Então, 5 carreiras de ponto sobre ponto, 5 carreiras de 28 pontos. Eu volto aqui, quando eu finalizar essas carreiras, para fazer com vocês o ponto falso, para que fique assim, bonitinha, ó. Tá vendo? Nem parece que tem um arremate aqui, certo? Fica ao formato dos pontos certinhos. Eu vou fazer esse pontinho falso aqui com vocês, ok? Então, 5 carreiras de ponto sobre ponto. E aqui eu tenho as 5 carreiras de ponto sobre ponto, ok? Então, eu vou aqui, ó, cortar o fio, puxar o meu fio, né? Colocar na agulha de tapeceiro pra gente fazer aquele pontinho falso. Então, veja. Opa, vem cá. O meu fio tá aqui, certo? Tá saindo daqui. Eu vou pular um ponto e no próximo eu coloco a minha agulha, ó, tá vendo? Eu pulo este ponto aqui e coloco a minha agulha aqui. Não precisa puxar muito, tá? Deixa ele mais suavezinho, não precisa puxar tanto. Ele não tá, meu fio tá saindo daqui, tá vendo? E é neste mesmo lugar que eu vou introduzir a agulha. E vou pegar, inclusive, uma alcinha lá de trás, ó. Opa, entrei muito, né? Peraí. Eu vou entrar aqui e pegar a alcinha de baixo também, aqui, ó, tá vendo? Então, eu trago isso pra cá. Vou só puxar esse fiozinho aqui, que é a sobrinha. Ó, e pronto, só dá uma ajeitadinha aqui, dá uma puxadinha só pra ajeitar. E você vai arrematar, dando nozinhos aqui do lado de dentro da tua peça. Só pegar um pontinho, vou dar um nozinho. E está pronto, gente, ó, é isso aqui, tá vendo? Ó, fica como se nada tivesse acontecido aqui. Fica um degrauzinho, assim, não tem como, mas aqui fica mais fácil depois, inclusive para você, como a gente vai colocar um fio de outra cor aqui, para identificar os pontos, né? A contagem de pontos fica mais fácil pra gente quando é feito o fechamento dessa forma. Tá aí. Agora, antes da gente continuar a subir o corpinho, eu vou com vocês fazer os braços, porque eu preciso dos braços prontos quando eu estiver fazendo o corpo, para fazer a junção dos braços ao corpo também, tá? Então, por enquanto, guarda, né? Deixa separado aí as perninhas e vamos fazer os bracinhos da boneca, antes do corpinho. Oiê, passando aqui para te lembrar, você já deixou o seu like? Antes da gente partir para a próxima parte dessa bonequinha, você já deixou o seu like? Já deixou? Oba, gratidão! Vamos para o próximo passo da nossa Maria Valentina. Então, aqui começando o bracinho com 6 pontos baixos dentro de um anel mágico, tá? E a segunda carreira, a gente vai fazer aqui 6 aumentos. Então, 2 pontos para cada ponto de base, e na segunda carreira teremos 12 pontos. Então, mais uma vez, repetindo, segunda carreira, 6 aumentos para finalizar com 12 pontos.
Então, temos aqui a segunda carreira com 12 pontos e vamos fazer a terceira carreira e ela será de 2 pontos baixos e um aumento por 4 vezes, tá? Então, 2 pontos baixos e um aumento por 4 vezes e ao terminar essa terceira carreira, teremos 16 pontos. Aqui tenho a terceira carreira com 16 pontos, lembrando que ela foi feita de 2 pontos e um aumento por 4 vezes. E é com esses 16 pontos que vamos subir 3 carreiras, tá? Então, faremos a 4, a 5 e a 6. 3 carreiras de 16 pontos. E aqui o resultado após as 3 carreiras de 16 pontos baixos, tá? Agora, a gente vai fazer 4 pontos altos, fechando junto esses 4 pontos altos para fazer um volume, para ser o dedãozinho da boneca, tá bom? Então, assim, ó, daqui mesmo a gente já parte para fazer os 4 pontos. Só que a gente não vai fechar eles, a gente vai fechar os 4 juntos no final, tá? Então, eu tenho aqui o primeiro. Vem aqui, eu tiro só 2 alcinhas, segundo. Só tiro 2 alcinhas de novo, terceiro. E quarto e último, tiro 2 alcinhas. E agora, eu fecho todos, ok? Então, 4 pontos altos fechando junto para fazer o volume do dedão. Na sequência, você vai fazer 13 pontos baixos, então já vem aqui no próximo ponto e começa a contar 13 pontos baixos, e quando chegar aqui no finalzinho, você vai colocar uma diminuição, tá? Para ressaltar ainda mais este volume aqui. Então, fizemos aqui, vou só repetir, 4 pontos altos fechados juntos, vamos fazer 13 pontos baixos na volta, e quando chegar aqui no finalzinho, opa, caiu. Quando chegar aqui no finalzinho, vai sobrar 2 pontos. Com esses 2 pontos, você vai fazer uma diminuição, ok? E assim, a gente encerra essa volta com 15 pontos baixos. E assim, a gente encerra essa carreira, que é a número 7, certo? Fizemos aqui o volume pro dedo, com 4 pontos altos fechando juntos, os 13 pontos e a diminuição aqui no final. Nós vamos diminuir essa circunferência um pouco mais para fazer como se fosse o punho da boneca, tá? Então, para isso, a gente vai partir daqui fazendo uma sequência de uma diminuição e 2 pontos baixos por 3 vezes. Então, uma diminuição e 2 pontos baixos por 3 vezes, depois mais uma diminuição e um ponto baixo para finalizar, ok? Vou fazer essa sequência aqui de uma diminuição e 2 pontos baixos por 3 vezes e volto para repassar o finalzinho. Então, aqui eu comecei fazendo uma diminuição e 2 pontos baixos, fiz essa sequência por 3 vezes, sobrou aqui pra mim, olha, 3 pontos, certo? 1, 2, 3. Então, aqui eu vou colocar mais uma diminuição. E um ponto baixo para finalizar. E está pronta essa carreira de diminuições que a gente fez para fazer o punho da boneca. Então, aqui temos, neste momento, 11 pontos baixos, certo? Minha 8ª carreira, 11 pontos baixos. E a carreira número 9, faremos uma carreira de ponto sobre ponto, tá? Então, a carreira 9 será de 11 pontos baixos, ponto sobre ponto. Temos, então, aqui a carreira de número 9, ela foi feita de 11 com 11 pontos baixos, carreira de ponto sobre ponto. Está pronto aqui o punho da boneca, né? Então, neste momento, a gente começa a abrir um pouco mais essa circunferência. Você já pode começar a colocar enchimento nessa mãozinha, deixa ela bem firme, tá? Então, vamos agora para a 10ª carreira. Ela será de aumentos. Então, faremos um aumento e 2 pontos baixos por 3 vezes, tá? Um aumento e 2 pontos baixos por 3 vezes.
vai sobrar 2 pontos. Nestes 2 pontos, você vai fazer um aumento e um ponto baixo. Então, a carreira de número 10, ela será de um aumento e 2 pontos baixos por 3 vezes, depois mais um aumento e um ponto baixo. Vamos finalizar a carreira de número 10 com 15 pontos. E eu tenho aqui a carreira de número 10 pronta. Eu tenho neste momento 15 pontos baixos. Ela foi feita com um aumento e 2 pontos baixos por 3 vezes, mais um aumento e um ponto baixo, tá? Então, neste momento, além de você encher a palma da mão, certo? Você tem que deixá-la cheinha. Agora, a partir deste momento, você vai subir aqui 8 carreiras. 8 carreiras de ponto sobre ponto, 8 carreiras de 15 pontos. Então, nós faremos a 11, a 12, a 13, a 14, a 15, a 16, a 17 e a 18. 8 carreiras de 15 pontos baixos. Aqui estão as 8 carreiras de ponto sobre ponto, que fizemos 8 carreiras de 15 pontos, certo? Agora, a gente vai diminuir novamente um pouquinho, pra gente fazer a dobrinha do braço, tá? Então, esta diminuição, ela será da seguinte forma. Você vai ter que diminuir 5 pontos aqui. Então, a gente tem 15, a gente vai ficar com 10 pontos, certo? Vamos diminuir 5 pontinhos. E para isso, vamos fazer assim, ó. Uma diminuição, um ponto baixo. Uma diminuição, um ponto baixo. E isso você vai fazer por 5 vezes, ok? Na volta, você fazendo essa sequência de uma diminuição e um ponto baixo, você vai finalizar essa volta com 10 pontos. Então, essa carreira de uma diminuição e um ponto baixo por 5 vezes será a nossa carreira de número 19, tá bom? Então, vamos lá? E é assim que fica a carreira 19 após fazer essa sequência de uma diminuição e um ponto baixo por 5 vezes. Então, temos aqui 10 pontos e a carreira 20, a próxima carreira será de ponto sobre ponto, ok? Então, carreira 20, faça aí 10 pontos baixos. E aí está a carreira 20 finalizada. Pronto, fizemos a dobrinha do braço. Agora, a gente volta a aumentar essa circunferência, tá? Então, para aumentar essa circunferência, a gente vai fazer a mesma coisa que fez para diminuir, só que em vez de colocar diminuição, colocaremos aumento. Então, vamos fazer um aumento e um ponto baixo por 5 vezes, tá? Então, a carreira de número 21 será de um aumento e um ponto baixo por 5 vezes, e quando terminar, teremos 15 pontos aqui novamente, ok? Vamos lá? E assim temos a carreira de número 21 com 15 pontos baixos, certo? Foi feito um aumento e um ponto baixo por 5 vezes. E é com esses 15 pontos que subiremos aqui 8 carreiras. Então, faremos a mesma coisa que fizemos aqui embaixo, aqui em cima. Serão 8 carreiras, 8 carreiras de ponto sobre ponto, 8 carreiras de 15 pontos, certo? Essa aqui que eu fiz é a 21, então a gente vai fazer a 22, a 23, a 24, a 25, a 26, a 27 e a 28 e a 29. Então, vamos da 22 até a carreira de número 29, fazendo ponto sobre ponto, 15 pontos baixos em cada carreira dessa. Voltei aqui antes de terminar as 8 carreiras, porque eu preciso falar que você não pode encher muito aqui, tá? Porque o bracinho, ó, ele precisa ter a mobilidade. Se você enche demais aqui, ele vai ficar duro e não vai se dobrar, ok? Então, você enche, mas aqui, ó, você enche menos. Deixa ele mais soltinho para que ele realmente tenha essa flexibilidade, tá? Então, agora sim, vamos lá, 8 carreiras. E aqui estão as 8 carreiras de ponto sobre ponto, 8 carreiras de 15 pontos, certo? Tenho aqui a carreira 29, vamos fazer a carreira de número 30. E para essa carreira, a gente vai precisar diminuir um pontinho, tá? Então, você vai colocar aí pra mim, 3 pontos, uma diminuição e 10 pontos baixos, tá? A gente precisa só colocar uma diminuição,
ok? Para ficar aqui com 14 pontos. Então, faça 3 pontos, uma diminuição e 10 pontos baixos para a carreira de número 30. Carreira de número 30 finalizada. Tenho neste momento aqui 14 pontos. Lembrando que ela foi feita com 3 pontos, uma diminuição e 10 pontos baixos. Vamos para a carreira de número 31. Vamos fazer mais um pouquinho de diminuição. Eu tenho aqui 14 pontos, eu vou passar a ter 12 pontos, tá? Então, para isso, você vai fazer 5 pontos, uma diminuição, 5 pontos e mais uma diminuição. Então, são 5 pontos e uma diminuição por 2 vezes. Assim, a gente fica aqui com 12 pontos baixos. E aqui está a carreira de número 31 finalizada. Ela tem 12 pontos baixos, lembrando que foi feita com 5 pontos e uma diminuição por 2 vezes. E agora a gente vai para a última carreira e ela será de ponto sobre ponto, ok? Então, nossa carreira de número 32 será de 12 pontos baixos no total, só ponto sobre ponto. Chegando no final, você vai cortar o fio e vai arrematar. Se conseguir fazer aquele nozinho invisível, tá? Aquele arremate invisível aqui, melhor ainda, tá bom? Então, vamos lá? Última carreira, 12 pontos baixos, corta o fio e arremata. Bom, fechado o bracinho, certo? Temos 2 bracinhos, faça o segundo igualzinho, não muda nada, tá? Assim como as perninhas, né? São iguais, não tem diferença entre elas. E agora sim a gente pode começar a subir o corpo. Estão aí as duas pernas e os 2 bracinhos, tá? Então, a próxima fase agora é subir o corpinho aqui. Oiê, olha eu aqui de novo. Você já é inscrito no meu canal? Ainda não? Ah, que pena, gente. Vamos aí, se inscreve no meu canal. Vamos fazer esse canal crescer. Antes de ir para o próximo passo, já aperta esse botãozinho, já se inscreve aqui. Ajude a Tati aqui a alcançar mais pessoas, tá bom? E agora sim, já inscreveu, né? Vai pensando aí em alguma pessoa para que você compartilhe o meu conteúdo. E vamos para o próximo passo da Maria Valentina. Bom, temos aqui as 2 pernas, certo? Iguais, finalizadas. Mas antes da gente fazer a união das perninhas, nós vamos fazer uma parte aqui na perna, como se fosse o short, tá? Uma vestimenta com uma perninha mais comprida, como se fosse um short mesmo, tá bom? Então, nós vamos fazer isso com as 2 pernas, só que em uma eu vou cortar o fio e na outra eu vou manter o fio, ok? Então, neste momento, você vai trabalhar com uma perna, com a primeira perna, que a gente vai fazer o detalhe da perna e vai cortar o fio. E depois, a próxima perna, você vai fazer o mesmo detalhe, mas vai manter o fio conectado, ok? Então, aqui, ó, você vai entrar com o fio em qualquer ponto, eu escolho sempre atrás da perna, tá? E nós vamos fazer uma carreira de pontos baixos, ponto sobre ponto, ok? Então, dá toda a volta em pontos baixos, eu vou fazer as minhas aqui e já retorno pra gente dar continuidade. E aqui está, fiz uma carreira de ponto sobre ponto, na cor que eu escolhi para fazer o short ou a calcinha da minha boneca. Então, tem aqui 28 pontos, certo? A próxima carreira, a gente também vai fazer de ponto sobre ponto, só que a diferença entre elas é que eu vou usar só o meu ponto de trás. Só o meu ponto não, só a minha alça de trás do ponto, né? A gente vai trabalhar em BLO. Então, aqui, ó, só a alcinha de trás, eu vou fazendo pontos baixos, porque eu quero deixar essa alça da frente aqui livre pra gente fazer um bordadinho nela, tá? Então, vamos, ó, um bordadinho, um babadinho, um babado. Então, nessa alcinha da frente aqui, a gente vai fazer um babado para essa calcinha, tá? Então, aqui, ó, só trabalhando em back looping, né? Em back loop. Então, a gente vai pegar só a alça de trás.
Então, a gente tá trabalhando em BLO, alcinhas de trás do meu ponto. Só fazer ponto sobre ponto também, somente pegando a alcinha de trás. E aqui eu tenho finalizada a minha carreira de ponto sobre ponto, pegando somente a alcinha de trás do meu ponto. É este o resultado, né? Eu fico com a alcinha aqui da frente livre. E agora a gente vai fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto, ok? Agora pegando as duas alças, tá? Ponto normal, as duas alcinhas do meu ponto. E, como eu estou na primeira perninha, chegando aqui no final, eu vou cortar o meu fio e arrematar e fazer a mesma coisa na outra perna, tá? Então, na outra perna, eu vou introduzir o fio, fazer uma carreira de ponto sobre ponto, fazer uma segunda carreira usando só a alcinha de trás do ponto e uma terceira carreira fazendo ponto sobre ponto normal, mas sem cortar o fio. Aí, eu mantenho o fio branco aqui pra gente subir, daí realmente fazer a junção das pernas, tá? Aqui estou com as duas perninhas, certo? Essa aqui eu já fiz o babadinho e percebe que eu não cortei o fio, tá? O fio aqui. Então, eu recomendo fazer o babadinho antes da junção das pernas, tá? Para ficar mais fácil o manuseio. E como eu faço isso sem cortar fio? Bom, eu pego a outra ponta do fio, gente. Tá vendo, ó? Aqui é a ponta que tá conectada na minha perna, aqui é a outra ponta do fio. Foi esse o meio, né, que eu encontrei para que a gente não precise cortar a linha daqui, certo? Eu tô com a linha conectada aqui para fazer a continuidade. E aqui eu peguei a ponta, que fica fora, para fazer este babado sem precisar cortar. E este babado, ele é muito simples para fazer. Usa essa alcinha de fora que a gente deixou aqui, certo? Então, aqui, ó, nessa primeirinha aqui, eu vou introduzir o meu fio. Desculpa, gente, é assim, tá? Você vai segurar a boca virada para você, tá? Então, introduz a agulha aqui no primeiro pontinho, na primeira alcinha que você tem aqui, certo? Vai fazer 3 correntinhas. Então, vamos lá. 1, e soltou. 1, 2, 3, ok? Dá uma puxadinha aqui para dar uma apertada. E no próximo pontinho, e na próxima alcinha que você tem livre, eu sempre começo no degrau para ficar mais, menos marcado, tá? Aí, eu venho aqui, ó, na próxima alcinha e faço um baixíssimo. E você vai fazer isso por toda a volta. 3 correntinhas, vai na próxima alcinha e faz um baixíssimo. Ok? Então, ó, 1, 2, 3. Vai na alcinha e faz um baixíssimo. E vai fazer isso durante toda a volta, por toda a volta, né? Cortar o fio no final e arrematar, tá? Daí, teremos os 2 babadinhos prontos e as perninhas prontas para serem unidas. Dá para fazer depois? Dá tranquilamente para fazer depois. Só que é mais fácil fazer nelas separadas, tá? Porque vai ter o incômodo aqui da junção das pernas, né? Vai ser mais difícil mesmo trabalhar nos pontos que estarão aqui no meio. Então, por isso que eu fiz dessa forma, tá? Peguei a outra ponta do fio para trabalhar o babado. E aqui eu tenho as 2 perninhas com babadinho no short, certo? Aqui também, babadinho feito. É bem mais fácil, né? Como eu falei, pra gente fazer com as pernas ainda separadas. E agora, olha, com os pezinhos voltados para você, eu vou pedir para que você dobre, pra gente encontrar o centro interno, tá? Deixa eu colocar assim para ficar mais fácil de visualizar. Porque é onde nós faremos a junção das pernas. Então, ó, pezinho para cima, dobra ao meio pra gente encontrar este cantinho de cá e dobra ao meio para encontrar o cantinho de cá.
A minha linha está aqui, tá vendo? Aqui atrás dessa perninha. Eu vou fazer pontos baixos até chegar aqui neste ponto. E eu retorno aqui com vocês, tá? Pra gente fazer a junção das pernas. Então, para este momento, vamos fazer pontos baixos até onde você marcou para fazer a junção das pernas, tá? O centro interno de uma perna e o centro interno da outra. E aqui eu cheguei com meus pontos baixos até meu primeiro marcador. Vou tirar este marcador, certo? Não preciso mais dele agora. Vou fazer um ponto baixo onde ele estava. Vendo? Eu comecei aqui, eu dei a volta e estou neste ponto. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. E vou conectar o meu fio aqui neste ponto, onde eu marquei a outra perna, tá? Então, tiro o marcador, opa, que ficou fora. Aqui, tiro o marcador, venho aqui neste ponto onde estava marcado. Faço um ponto baixo para conectar. E tem aqui o meu primeiro ponto na outra perna, ok? Agora, eu vou fazer toda a volta desta perninha até chegar aqui do outro lado. Certo? Eu vou fazer pontos baixos daqui até chegar aqui do outro lado do marcador. Quando eu chegar aqui, eu retorno com você. Voltei, dei toda a volta na perninha conectada, na segunda perninha, tá? Então, eu tava aqui, ó, conectei aqui neste ponto, dei toda a volta e estou aqui, certo? Agora, a gente tem 3 correntinhas que fizemos aqui para a conexão das perninhas. Eu vou fazer um ponto baixo em cada uma delas. Primeira. Segunda. E terceira correntinha. Agora, eu vou continuar do outro lado da minha perna, na primeira perna, a fazer o restinho dos pontos que faltam aqui. Pronto, tenho a minha primeira carreira, que foi a carreira de junção das perninhas. Então, somente para recapitular, né, fizemos aqui, de onde eu estava com o fio na primeira perna, eu fiz pontos baixos até chegar no meio que eu tinha marcado, certo? Para juntar as perninhas, eu fiz 3 pontos baixos, então, eu tenho 28 aqui, 3 pontos baixos das perninhas aqui e mais 28 aqui, certo? Aqui, né, depois a gente fez as 3 correntinhas para juntar, deu toda a volta, chegou na parte das correntinhas, fiz 3 pontos baixos em cima das correntinhas e finalizei a minha volta, tá? Importante lembrar que a gente tinha 28 aqui e agora a gente tem as correntinhas, que nas próximas voltas a gente vai fazer pontos baixos do lado de cá e pontos baixos do lado da frente, atrás e à frente. Então, eu terei mais 6 pontos aqui, ok? Então, estamos aqui com a perna unida, né? Eu tenho aqui 28 pontos numa perninha, 28 na outra, mais 3 aqui em cima e mais 3 aqui embaixo. Então, essa conta dá um total de 62 pontos. E com esses 62 pontos, a gente vai fazer uma carreira de aumento, tá? Então, vamos fazer 14 pontos e um aumento por 4 vezes, ok? 14 pontos e um aumento por 4 vezes. Vai sobrar 2 pontinhos, e os 2 pontinhos você vai colocar pontos baixos. Então, a gente vai sair de 62 pontos no total, contando inclusive com este meio, para 66 pontos. Só relembrando, a nossa próxima carreira vai ser de 14 pontos e um aumento por 4 vezes, mais 2 pontos baixos. E aqui está a minha carreira com aumentos efetuada. Eu tenho neste momento 66 pontos, certo? Essa carreira, ela foi feita de 14 pontos e um aumento
por 4 vezes, mais 2 pontinhos baixos para completar a carreira, certo? 66 pontos no total. Agora, faremos 9 carreiras de 66 pontos, tá bom? 9 carreiras. É só ponto sobre ponto para a gente ir subindo esse corpinho, tá? Carreiras de ponto sobre ponto, 9 carreiras de 66 pontos. Já volto aqui com elas prontas. E aqui estão as 9 carreiras de 66 pontos, ok? Foi feita de ponto sobre ponto. E agora a gente vai começar a reduzir aqui para afunilar, para acinturar um pouquinho esta boneca, tá? Então, a próxima carreira, depois dessas 9 carreiras de ponto sobre ponto, a gente vai fazer uma carreira de diminuição. E então, ela vai ser assim: 9 pontos e uma diminuição por 6 vezes, tá? Então, a gente vai sair de 66 pontos para 60 pontos. Então, a próxima carreira, você vai fazer de 9 pontos e uma diminuição por 6 vezes e terminar a carreira com 60 pontos. Então, aqui está a nossa primeira carreira de diminuição finalizada. Eu tenho, neste momento, 60 pontos. E a nossa próxima carreira será de ponto sobre ponto, tá? Então, faremos uma carreira de ponto sobre ponto, uma carreira de 60 pontos baixos. E eu tenho aqui a carreira de ponto sobre ponto finalizada. Foi feita a carreira de 60 pontos baixos. Estamos nesse estágio da boneca. E agora a gente vai fazer a última carreira na cor branca, tá bom? E é uma carreira de diminuição também. E ela será de 8 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Quando a gente terminar essa carreira, ficaremos com 54 pontos. Então, nossa última carreira na cor branca, você vai fazer 8 pontos e uma diminuição por 6 vezes. E aqui eu tenho a última carreira que foi feita na cor branca. Fizemos 8 pontos e uma diminuição por 6 vezes. E neste momento, a gente vai trocar a cor para cor bege, tá? Você escolhe como você vai fazer. Ou você corta o teu fio e arremata e insere um novo fio, ou você pode dar continuidade por aqui, olha. Vou te mostrar das duas formas, tá? Corta o fio e arremata, faz aquele pontinho falso. Essa é uma forma. A outra, você vem, ó, dá uma desmanchadinha aqui, fica com as duas alcinhas na sua agulha. Deixa eu só aproximar um pouquinho. Fica com as duas alcinhas na sua agulha e já arremata este ponto na cor bege. Então, aqui seria isso, ó. Você fecha o ponto na bege e continua os seus pontos como se nada tivesse acontecendo aqui, tá bom? Assim. Aí você escolhe como é mais fácil para você, o acabamento que você prefere para mudança de cor, tá bom? Eu acho que fica mais bonito aqui, no caso, arrematar, inserir o fio aqui e continuar, tá? Mas tem essa facilidade aqui também. Como é um lugar que vai ficar escondido, eu não vejo tanto problema, né? Porque a gente vai ter a boneca vestidinha, tudo. Mas fica mais bonito mesmo, esteticamente mais bonito o trabalho se você arrematar o branco e inserir o fio e começar uma nova vida no fio bege. E quando você instalar a cor bege no seu corpo, né, cortar o branco e começar a trabalhar com o bege, você vai fazer uma carreira de 54 pontos baixos na cor bege, ok? Então, é uma carreira de ponto sobre ponto aqui, que eu vou fazer em off, tá? Vou trocar a cor aqui e vou fazer uma carreira de 54 pontos baixos, a nossa primeira carreira do corpo em bege, na cor de pele. Eu falo bege, mas é uma coisa, a cor de pele é democrática, né? No meu caso aqui, que eu tô usando uma cor bege, tá? Porque ela pode ser adaptada para qualquer cor de pele. Vocês podem pensar que eu só faço bonecas nessa cor, mas eu tenho muita linha dessa cor e eu tenho que gastar. Eu tenho que usar essas linhas. Então, por isso que a maioria das minhas bonecas você vê nessa cor ou na cor chantilly, porque eu tenho muitas delas. Eu tenho que usar mesmo, para não ficar com material parado,
tá? Então, agora, uma carreira na cor de pele, ok? Uma carreira de 54 pontos. Então, aqui eu tenho a minha primeira carreira na cor de pele. Eu optei por fazer aqui a transição por arremate, introduzi a linha e fiz a carreira de ponto sobre ponto, tá? A segunda carreira, agora, nós faremos de 7 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Ok? Vamos diminuir um pouquinho mais ainda. Então, 7 pontos. A segunda carreira aqui pra cima. Eu esqueci de contar aqui, né? Então, vamos começar a contar agora. Vamos lá. A segunda carreira na cor de pele vai ser de 7 pontos e uma diminuição por 6 vezes, tá? E a gente vai ficar com 48 pontos. E aqui eu tenho a segunda carreira na cor de pele finalizada, ela foi feita com 7 pontos e uma diminuição por 6 vezes, ok? Tenho aqui neste momento 48 pontos e é com estes 48 pontos que a gente vai subir 15 carreiras, tá? 15 carreiras de ponto sobre ponto, 15 carreiras de 48 pontos, tá bom? Então, olha, eu fiz uma carreira aqui de ponto sobre ponto, uma carreira de diminuição e agora para frente serão 15 carreiras de ponto sobre ponto com 48 pontos cada. Bom, esse é o resultado após subir as 15 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Então, este agora é o momento de juntarmos o braço ao corpo. O braço nós fechamos com 12 pontos, certo? Vamos costurar junto ao ponto 2 pontinhos, então vamos sobrar 10 pontos para a próxima carreira, ok? Essa carreira de junção dos braços, a gente não vai modificar a quantidade de pontos, somente costurar 2 pontinhos do braço junto com o corpo. Para isso, ó, pegue a sua bonequinha e dobre. Ache as laterais, tá? Então, ó, faz uma dobrinha só para você achar as laterais mesmo. E faz a mesma coisa com o bracinho, só que lembrando que você precisa posicionar o dedão para frente, tá? Então, aqui, ó, eu posicionei meu dedão para frente e fiz uma dobra assim para encontrar a lateral daqui. Para facilitar o seu trabalho, você pode fazer isso, juntar com um marcador de carreira ou um clipe de papel, né, que você abre a perninha dele. E eu faço isso aqui, ó. Eu junto aqui para saber que esses 2 pontos, um daqui e outro daqui, eu vou costurar juntos. E depois o próximo pontinho dos 2 juntos também. Então, aqui crochetaremos, né? Vamos fazer com agulha de crochê mesmo. 2 pontos juntos. Eu só deixo assim para facilitar o meu trabalho quando chegar aqui. Eu sei que esses 2 eu vou crochetar junto. E a mesma coisa eu vou fazer lá do outro lado. Eu vou dobrar aqui, achar a lateral daqui com a lateral daqui e vou fazer 2 pontos juntos, tá? Então, esta carreira de junção dos braços, a gente não vai modificar a quantidade de pontos. Somente vamos fazer os pontos da volta. Chegando aqui, eu faço 2 do bracinho junto com o corpinho, faço a volta, chegando aqui eu faço 2 do bracinho junto com o corpinho, tá? Então, não muda a quantidade de pontos, ok? Então, eu vou fazer aqui, quando chegar aqui perto, eu volto, mostro esse aqui pra não ficar nenhuma dúvida, tá bom? E aqui eu cheguei no ponto que eu tinha marcado para costurar o braço junto ao corpo, tá? Então, olha, com a minha linha na agulha, eu entro no ponto que eu tinha marcado para o braço e no ponto que eu tinha marcado para o corpo. Entrei, deixa eu só puxar minha linha que ela tá frouxa. E assim, ó, eu trago a minha linha, deixa eu só colocar de um jeitinho aqui que eu consiga enxergar também, né? Eu trago a minha linha pelos 2 pontos. Fiz um. Vou fazer o outro do bracinho, então, eu entro aqui no próximo ponto do braço, no próximo ponto do corpo, e puxo e fecho num ponto baixo,
tá? E assim, opa, enroscou, não. E agora a gente fecha aqui e continua o corpo, certo? Vamos continuar o corpinho aqui, até chegar do outro lado, onde você vai fazer a mesma coisa com o outro bracinho, tá bom? Então, aí está o bracinho costurado. E vamos fazer a mesma coisa lá do outro lado, tá? Quando chegar aqui, você só faz 2 pontinhos em conjunto com o corpinho. No ponto que você encontrou aí como a lateral do seu corpo e a lateral do seu braço, lembrando de deixar o polegar, né, na mesma posição da pontinha dos pés. E agora, vamos fazer uma conferência do quanto a gente tem de ponto? Vamos lá, eu tinha aqui no corpo, antes de juntar braço, eu tinha 48 pontos, certo? Mas eu perdi 2 aqui e 2 aqui. Então, menos 4. Eu tenho, neste momento, 44 pontos na circunferência. Eu também tinha 2 bracinhos com 12 pontos cada um, certo? 24 pontos. Mas eu perdi 2 também aqui, porque eu fiz eles junto. Então, menos 4. Então, no total, eu tenho quanto? 44 do corpo, mais 20 dos braços, certo? Eu tenho 64 pontos no total. Aqui, porque agora eu não uso mais essa junção. Eu vou fazer as minhas carreiras nesses 10 pontos aqui em volta dos braços, tá? Então, eu perdi dos 48, eu perdi 2 de cada lado, e dos 12, eu perdi 2 de cada lado. Ok? Acho que assim fica fácil de entender, né? Agora, no total, a nossa circunferência, ela tem 64 pontos. Ok? E é com esses 64 pontos que a gente vai trabalhar agora uma carreira que ela será de 30 pontos e uma diminuição por 2 vezes, ok? Não se esqueça que chegando aqui, neste ponto, você teceu esse ponto, você vai passar para cá. Não vai continuar mais aqui no corpinho, vai fazer o braço junto, tá? Então, 30 pontos e uma diminuição por 2 vezes, pra gente finalizar, né, a junção desses braços aqui, consolidar a junção desses braços com 62 pontos. Então, aqui eu tenho a minha carreira com 2 diminuições prontas. Tenho neste momento aqui 62 pontos, certo? Essa carreira é a de número 19, né? Deixa eu só conferir aqui, porque eu não tô contando, mas vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, essa última carreira que a gente fez 30 pontos e 2 diminuições é de número 19. A carreira de número 20, a gente vai continuar fazendo diminuições singelas, serão só 2. Então, continuando nessa mesma proporção, a gente vai fazer uma carreira de 29 pontos e uma diminuição por 2 vezes, para a gente ficar aqui com 60 pontos, tá? Então, carreira de número 20, a partir aqui da mudança de cor, ela vai ser de 29 pontos e uma diminuição por 2 vezes, para a gente finalizar ela com 60 pontos. E aqui está a carreira de número 20. Eu tenho neste momento 60 pontos, ela foi feita de 29 pontos e uma diminuição por 2 vezes, tá? E agora a gente vai começar a reduzir bastante, tá bom? A próxima carreira, a carreira de número 21, ela será de 8 pontos e uma diminuição por 6 vezes, ok? Então, próxima carreira, carreira de número 21, faremos 8 pontos e uma diminuição por 6 vezes, para a gente terminar essa circunferência aqui com 54 pontos. E temos aqui a carreira de número 21 finalizada, certo? 8 pontos e uma diminuição. Eu tenho neste momento aqui 54 pontos. E vamos para a carreira 22, continuando com as diminuições. Agora faremos 7 pontos e uma diminuição por 6 vezes, para a gente ficar aqui com 48 pontos. Então, carreira de número 22, 7 pontos e uma diminuição por 6 vezes.
E aqui está a carreira de número 22 finalizada. Tenho neste momento 48 pontos. Vamos para a carreira de número 23. Continuar a diminuir. Ela será de 6 pontos e uma diminuição por 6 vezes para a gente ficar aqui com 42 pontos, tá? Então, carreira de número 23. Lembrando que a gente está contando da troca de pele para cima, tá? Da cor de pele para cima. A carreira de número 23 será de 6 pontos e uma diminuição por 6 vezes para ficar com 42 pontos. E aqui temos a carreira de número 23 finalizada. Eu tenho neste momento 42 pontos. Essa carreira ela foi feita com 6 pontos e uma diminuição por 6 vezes, ok? Vamos para a carreira de número 24 e ela será de 5 pontos e uma diminuição por 6 vezes para a gente ficar aqui com 36 pontos, tá? Aproveita que agora o bracinho já dá para colocar enchimento aqui do lado de dentro. A gente vai precisar ter os ombros firmes, ok? Para sustentar, para ajudar também na sustentação da cabecinha da boneca, tá? Então não esquece. Já vai enchendo enquanto tá mais fácil aqui, não está fechado ainda o buraco aqui do pescoço, tá? Vai colocando enchimento, principalmente direcionando lá para trás, que depois fica mais fácil, mais difícil, né, de encher aqui embaixo, tá? Então, vai colocando enchimento na sua boneca. E vamos, então, para a carreira de número 24, que são 5 pontos e uma diminuição por 6 vezes, para ficar aqui com 36 pontos. E aqui eu tenho a carreira de número 24 finalizada. Ela foi feita com 5 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Tenho neste momento aqui 36 pontos, tá? Vamos para a carreira de número 25 e você fará 4 pontos e uma diminuição por 6 vezes, ok? Finalizaremos a carreira de número 25 com 30 pontos. Então, próximo passo, carreira 25, que faremos com 4 pontos e uma diminuição por 6 vezes. E aqui eu tenho a carreira de número 25 finalizada. Ela tem neste momento 30 pontos aqui. Foi feita com 4 pontos e uma diminuição por 6 vezes, ok? Vamos fazer agora a carreira de número 26 e ela será de 3 pontos e uma diminuição por 6 vezes para a gente ficar aqui com 24 pontos, tá? Então, carreira 26, 3 pontos e uma diminuição por 6 vezes para terminar com 24 pontos. Carreira de número 26 finalizada. Eu tenho aqui neste momento 24 pontos. Lembrando que essa carreira ela foi feita de 3 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. É neste estágio da bonequinha que estamos. Vamos fazer a carreira de número 27 e ela será de 2 pontos e uma diminuição por 6 vezes. E vamos ficar aqui com 18 pontos baixos, ok? Então, próxima carreira, a carreira de número 27, 2 pontos e uma diminuição por 6 vezes para ficar com 18 pontos. E aqui eu tenho a carreira de número 27 finalizada. Tenho neste momento aqui 18 pontos, tá? Essa última carreira, ela foi feita de 2 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Vamos para a carreira de número 28 e ela será de 4 pontos e uma diminuição por 3 vezes, tá? 4 pontos, uma diminuição por 3 vezes para a gente finalizar a carreira com 15 pontos. E aqui está a carreira de número 28 com 15 pontos, ok? Ela foi feita com 4 pontos e uma diminuição por 3 vezes. Este momento é o momento de você começar a pensar. Este momento não, né? Desde que a gente começa uma boneca, a gente já tem que pensar no que a gente vai usar para fazer a sustentação do pescoço. Eu gosto de fazer com bastão de cola quente. Esse aqui é um bastão de cola quente de 11 milímetros, ao meu polegar, tá vendo como fica aqui? Ele é bem grande. Eu vou cortar ele ao meio, tá? Eu vou usar só metade dele aqui para sustentação do pescoço. Eu costumo passar fita adesiva, aquela tipo fita crepe,
em volta para aderir melhor aqui ao enchimento, para que ele não fique escorregando dentro da boneca, se movendo dentro da boneca, tá? Então agora é o momento de você separar essa peça ou o que você escolheu para fazer a sustentação da tua boneca, a sustentação do pescoço da tua boneca. Lembrando que além da cabeça vai ter cabelo, então precisa de uma sustentação de algo que dê uma boa sustentação, tá? Um objeto que dê uma boa sustentação, sempre pensando na segurança da criança que vai receber este objeto, né? Essa boneca, pensando na deteriorização dessa sustentação lá dentro. Procura fazer com coisas que podem ser lavadas, que não vão se deteriorar com o tempo com lavagens, ok? Sabemos que o amigurumi pode ser lavado, então precisa ser algo que não vá se estragar de acordo com, em contato com água, em deixar umedecido, certo? Então é isso, neste momento separa, eu uso esse, vou cortar ao meio e vou embalar ele com fita, eu vou envolver ele com fita crepe. E aqui, pra gente terminar de subir este corpinho, precisamos fazer 4 carreiras de 15 pontos, tá? Então, 4 carreiras de ponto sobre ponto, 4 carreiras de 15 pontos, faremos a 29, a 30, a 31 e a 32. 4 carreiras de 15 pontos. E aqui estão as minhas 4 carreiras de 15 pontos, tá? Formando o pescoço. Neste momento, a gente termina a confecção do corpo e vamos começar a partir daqui a subir a cabeça da boneca, tá? E é nesse estágio da boneca que eu me despeço de vocês nesta primeira parte, neste primeiro vídeo dessa bonequinha, prometendo voltar o mais rápido possível para a cabeça, para que você faça a cabeça e tudo que tem em cima dessa cabeça, tá? Desde os olhinhos, ao bordado dos olhos, os cabelinhos, ok? Então, neste momento aqui, eu termino essa primeira parte da boneca. Foi muito bom ter você comigo até este instante. Te aguardo no próximo vídeo para essa boneca ainda ficar ainda mais bonita, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até o próximo.